chama da fogueira, o amor verdadeiro que Deus quer dar. Deixa de lado a força, escuta a voz, saibas que Jesus quer falar. Seja de amor tremendo, Jesus morrendo naquela cruz só por te amar. Deixa de brincadeira que o mundo inteiro precisa achar. A chama da fogueira, o amor verdadeiro que Deus quer dar. Eu quero que você abra sua Bíblia para lermos um texto que está em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Se você quiser ver na sua pasta também, você tem aí uma folha, um esboço dizendo: levantando a geração compromisso. Atos 16. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Quem é essa jovem? Quem é essa jovem possessa de espírito imundo? Quem é essa jovem possessa pelo maligno? Pode ser sua filha, pode ser sua sobrinha, seu sobrinho, pode ser sua neta, amiga da sua filha, moça que frequenta a igreja e ainda não é convertida. Essa moça representa bem o jovem de hoje. Quem ela representa? Ela representa uma geração de filhos usada por Satanás. Uma geração de filhos que gera lucro para o sistema capitalista e não capitalista. Você sabe que o mundo hoje, ele se volta para o adolescente. Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, chamar um jovem de adolescente, chamar um adolescente de adolescente, era quase que um palavrão. Hoje dá status ser adolescente. Minha filha que está aqui de 14 anos, outro dia no carro disse assim, vou dizer nas palavras dela: não estou acreditando não, velho. Vou fazer 15 anos.
Eu falei, mas por quê? Ah, pai, o chique é ter 14. O que dá status hoje é ter 14 anos. Fui pregar num congresso de adolescentes, mais de 2.000 adolescentes. Adolescentes de 23 anos, de 24 anos, de 22 anos. Ninguém quer ser chamado de jovem, porque o mundo hoje está voltado para os adolescentes. Aliás, para os pré-adolescentes. A Mocidade para Cristo Internacional deu uma orientação aos seus obreiros, no sentido de que agora o nosso trabalho no mundo todo se volte para aqueles que têm de 9 a 18 anos. Não mais de 13 a 25, de 9 a 18. Porque o mundo, a televisão, tudo hoje é em função do adolescente. Gera lucro para esse sistema capitalista, esse sistema onde o que importa são as coisas e não as pessoas. Uma geração que fala a respeito de Deus, mas que não conhece a Deus. Essa moça, além de gerar grande lucro para os seus senhores, era uma moça que falava a respeito de Deus. Dizia, estes homens servem ao Deus Altíssimo. Mas ela não conhecia a Deus. Há uma diferença muito grande entre falar a respeito de Deus e conhecer a Deus. Não é assim que nós vemos nas nossas igrejas? Uma quantidade enorme de gente, gente jovem, que fala a respeito de Deus, mas não conhece a Deus. É uma geração que perdeu a sua identidade. Quando a minha mãe se converteu, minha avó é da Assembleia de Deus, foi da Assembleia de Deus. Quem aqui tem uma avó da Assembleia de Deus? Quem teve uma avó da Assembleia de Deus? Nós somos abençoados 2 vezes. Ter vó crente já é uma bênção, se for da Assembleia, melhor ainda. Minha avó se converteu, tinha tudo para dar errado, gente. Aos 20 anos, mãe solteira, empregada doméstica. Mas Jesus entrou na vida, na história da minha avó. E porque ela se converteu, minha mãe se converteu. E porque minha mãe se converteu, eu sou crente. E porque eu sou crente, minhas filhas são crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Quando minha mãe se converteu, nós éramos conhecidos como protestantes. E eu morria de raiva. Porque eu falava, mãe, eu não protesto nada, eu concordo com tudo. Que negócio é esse? Depois, fomos conhecidos por crentes. Também não gostava desse nome. Falava, mãe, todo mundo é crente. Todo mundo acredita em alguma coisa. E eu detestava ser chamado de crente. Depois, evangélico. Aí ficou bom, não ficou, gente? Evangélico. Até 5, 10 anos atrás era bom. Mas hoje o que é ser evangélico no Brasil? Todo mundo é evangélico. A Gretchen é evangélica. Não sei quem mais é evangélico. Vale rebolar, tirar a roupa, tudo para a glória de Deus. Virou um balaio de gato. Ninguém entende mais nada. E todo aquele que se diz cristão e não é católico é evangélico. Agora, recentemente, no meio da juventude, não é nem mais protestante, nem crente, nem evangélico. É gospel. E o que é ser gospel? O que é ser gospel? É usar um boné para trás, uma bermuda, um chinelão e curtir o White Cross, se toque. O que é ser gospel? Uma geração que perdeu a sua identidade, que fala a respeito de Deus, mas que não conhece a Deus, de fato e de verdade. Ah, minha avó sabia o que ela era. Vovó, o que você é? Eu sou, como todo bom assembleiano, né? Serva do Deus Altíssimo. Uma geração que perdeu sua identidade, que fala a respeito de Deus, mas que não conhece a Deus. Agora, quem são, ou quem é Paulo, e quem é Silas? Pode ser você, mamãe intercessora, pode ser eu. Quem eles representam? Uma geração de mães que tem coragem de se indignar. Paulo se indignou com aquela situação. E eu fico pensando que nós precisamos dessa santa indignação no meio do Desperta Débora. Nós temos que olhar para essa juventude usada pelo demônio, que gera lucro para o sistema capitalista, e temos que nos indignar. Uma geração de pais e mães
que tem coragem de enfrentar o diabo, os homens, as autoridades, a opinião pública, por amor aos adolescentes desse país. Paulo e Silas enfrentou o diabo, enfrentou a opinião pública, as autoridades, em favor daquela moça. Ah, gente, é assim que eu quero ver o Desperta Débora. Gente corajosa, que tem coragem de enfrentar as autoridades, e coragem de enfrentar o demônio, enfrentar a opinião pública, por amor aos adolescentes e jovens desse país, que estão morrendo, caminhando para o inferno, sem esperança. Uma geração de mães que tem coragem para dizer: chega, para com isso, acabou, nós vamos colocar um ponto final nisso, em nome de Jesus de Nazaré, nós vamos colocar um ponto final nisso. A juventude brasileira que caminha para o inferno, nós precisamos, enquanto Desperta Débora, dizer para o diabo, para quem quiser ouvir: chega, esses jovens são do Senhor, nós geramos filhos para o Senhor e não para o inferno. Não foi assim que nós vimos aqui com Ana Maria. Não geramos filhos para o diabo, nem para a droga. A última palavra é de Jesus de Nazaré. E nós temos que ter coragem para dizer: chega, acabou. Esse país pertence a Jesus, essa juventude pertence a Jesus, a juventude da sua cidade é de Jesus, a juventude da sua igreja é de Jesus, os seus filhos são de Jesus de Nazaré. Uma geração que tem de pais e mães que tem coragem para enfrentar as consequências, por amor à juventude. Por causa daquela atitude, Paulo foi arrastado para a praça, sofreu açoites, foi julgado na prisão. E eu quero perguntar a você, mamãe: você tem coragem de enfrentar a opinião pública, de sofrer as consequências lá na sua igreja? Eu estou dizendo isso, gente, porque há 25 anos ou mais que eu sou discriminado na igreja brasileira, porque eu fiz uma opção pela juventude. Você acha que eu não pago um preço alto para ser como eu sou? Porque, convenhamos, eu não tenho o perfil do reverendo, mas essa é uma opção consciente. Eu fiz isso por amor à juventude brasileira e tenho sofrido as consequências. Todos aqueles que se dispõem a enfrentar a opinião pública sofrem as consequências. Já fui chamado de moleque, de garotão. Aliás, garotão pode me chamar, não tem problema. De irresponsável, e até de comunista já fui chamado, porque fiz uma opção consciente de dar a minha vida em favor da juventude desse país. E quando eu fiz 40 anos de idade, hoje eu tenho 44, apesar de não parecer, muito obrigado. Quando eu fiz 40 anos de idade, eu pedi ao Senhor pelo menos mais 20 anos, com força, com garra, para dedicar à juventude desse país. Gente, eu quero estar vivo daqui a 15 anos. Amém, irmã? Você não quer estar viva, não? Eu tenho um sonho, e o meu maior sonho, Jesus sabe disso, é um dia, daqui a 20 anos, me assentar numa cadeira assim, e ser pastoreado pela geração das minhas filhas. Amém. Aleluia. E dizer para quem quiser ouvir: valeu a pena, Jesus. Valeu a pena os congressos, as noites mal dormidas, os acampamentos, as noites de vigílias, as viagens sem fim. Valeu a pena, Jesus. Valeu a pena, Jesus. Agora só descansa em paz o teu servo, porque os meus olhos viram. Esse é o meu maior sonho. Eu espero que esse seja o seu sonho, de ver uma geração que vai mudar a cara desse país. É por isso que o Desperta Débora existe. É para isso que o Desperta Débora está orando, porque daqui 15 anos, gente, nós vamos ter uma grande colheita. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor já tem aberto a cortina assim um pouquinho, para que possamos ver o que vai acontecer. E hoje nós vamos ver muito jovem aqui na frente. Aleluia. Eu já tenho visto alguma coisinha. Sabe que de vez em quando o Gabriel tem que abrir a cortina, porque eu desanimo, você sabe, né? Antes eu desanimava uma vez por mês, agora é 3 vezes por semana. Falo: Deus, não aguento mais, não dá mais, Senhor. Aí Deus fala assim: ô Miguel, vai lá abrir a cortina, vai lá. Aí ele abre a cortina, um pouquinho só. Nem de mais para não ficar soberbo, nem de menos para não desanimar. Abra a cortina, Miguel, para ele saber que no Senhor o trabalho dele não é vão. Quantas cortinas tem se aberto? Estava em Governador Valadares, gente, 15 dias atrás. Um jovem me abraçou e falou: você lembra de mim?
Não. Aí ele me fez lembrar, janeiro de 1994, uma turma foi para o acampamento. Sabe qual era o apelido da turma? Pavilhão 9, a galera do mal. Tudo filho de presbítero e diácono. Tudo gente boa, que levou uísque, que levou bomba, que levou cerveja, que levou tudo para aquele acampamento, que no primeiro dia já quebraram todas as luzes do acampamento, e que na quarta-feira fez com que a equipe do acampamento virasse para mim e falou assim: Marcelo, você manda esses meninos embora, ou nós vamos estar, você vai estar sozinho. A equipe, nunca tive que enfrentar uma situação dessa. Às 4 horas da manhã de um dia do acampamento, de uma madrugada fria, eu estava lá, falando com um rapaz de 16 anos, falando: você vai ter que fazer oração todos os dias, dizendo assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou filho do Marcelo. De manhã, de tarde, de noite. Ele falou: por quê? Eu falei: porque se fosse meu filho, eu ia te quebrar no porrete, seu safado sem vergonha. Ninguém põe a mão em mim, eu sei. Eu falei: eu sei. Ninguém te bate, por isso que você não respeita pastor, pai, professor. Esse menino, gente, chegou ao ponto, filho de presbítero, o pai, o tio, o diácono, durante o culto, os dois começaram a briga na galeria, foram rolando escada abaixo no meio do culto. Pra vocês terem uma ideia como é que era esse rapaz. E a equipe falou: Marcelo, você tem que mandar essa turma embora. Eu falei: não, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se nós somos uma missão que só sabe trabalhar com jovem que não dá problema, então nós vamos fechar a porta. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aquele menino disse: Marcelo, que bom que você não mandou a gente embora. Hoje eu já estou no seminário, louvado seja o nome do Senhor. Ele se converteu naquele acampamento. E ele disse o seguinte: eu sou o primeiro. Eram 15. Todos os outros vão vir em nome de Jesus. E eu estou esperando. Isso foi Miguel que abriu a cortina, a mandado do Senhor, para a gente saber que nosso trabalho não é vão. Quando você estiver orando lá no seu quarto, quando você achar que todo mundo está desanimado, você é coordenadora lá numa cidadezinha, as irmãs não vêm na reunião, não desanime, meu irmão. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Mães, uma geração de mães que tem coragem de louvar e cantar, apesar das dores. Paulo e Silas estavam lá na prisão, e eles estavam louvando e cantando. Você sabe o que é sofrer por amor a Cristo, sabe? Sofrer por amor a Cristo é quando o culto demora. Ai, que sofrimento, esse culto não acaba. Você acha que estava assim? Eles foram açoitados. Você já foi açoitada? Minha mãe já me bateu, não, meu pai já me bateu de correia. Minha mãe já me bateu de chinelo sem camisa nas costas. Sabe como é que era o chicote daquela época? E à meia-noite, depois dos açoites, eles louvavam a Deus, cantavam, tinham cumprido a missão. Uma moça tinha sido libertada das mãos do diabo, aleluia. Vale a pena louvar, vale a pena cantar. Dentro de 15 anos, muita coisa vai mudar nesse país. Nós vamos ver a colheita. Tem uma aplicação prática aí que depois eu quero que você leia em casa, tranquila. Quero que você faça esse dever de casa, juntamente com aquilo que está no seu caderninho. Tá bom? Há uma orientação para você no seu caderninho aí. Mas não é para ler agora não. Em casa você faz isso. Nós precisamos de você para levantar a geração compromisso. 50 mil jovens comprometidos com a obra missionária. 50 mil jovens fazendo diferença. 50 mil jovens usados pelo Senhor para abalar esse país. Louvado seja o nome do Senhor. Sem saber pra onde, sem sentir o amor de quem morreu de amar.
Deixa de brincadeira.